Sejam muito bem-vindos ao 8º episódio do podcast Labjor. Hoje é sexta-feira, dia 17 de abril. Eu sou a Luísa Matarosi. Eu sou a Laura Vick e amanhã, dia 18 de abril, o Brasil comemora o Dia Nacional da Literatura Infantil. Mas hoje, mais do que olhar para o passado, a gente quer entender um pouco mais quem está escrevendo o futuro. Por isso, hoje a gente recebe Henrique André, escritor e poeta que traz a força da ancestralidade para suas páginas dos seus livros. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela acolhida e é muito bom estar aqui no Labjor, tendo essa troca com vocês. Muito bem-vindo. Então, para a gente começar um pouco mais, para quebrar esse gelo, a gente queria perguntar para você, antes de você ser escritor, antes de você entrar nessa jornada profissional da literatura, o que te motivou a escrever a leitura, a escrita, a poesia, a literatura? Olha, escrever é algo que me acompanha há muito tempo, mesmo sem pensar em escrever profissionalmente, né? Eu escrevo desde criança, desde uns 10, 11 anos, e essa escrita vinha como uma forma de falar dos meus sentimentos, enfim, falar do que estava se passando pela minha vida, das minhas relações com as pessoas, com amigos, com a família. E profissionalmente, eu acho que plantou uma sementinha em mim quando eu conheci a literatura periférica, o movimento do sarau aqui em São Paulo. Tinha um sarau chamado Sarau do Rap, que ficava na ação educativa ali no centro da cidade, na General Jardim, onde poetas se reuniam, na verdade rappers se reuniam para falar seus rappers, né? Para declamar suas poesias, e eu comecei a me aproximar desse pessoal e daí que veio a possibilidade a conhecer projetos como o Projeto Vai da Prefeitura, que subsidiava, né, ações culturais, inclusive livros, né, de forma independente. E aí fui vendo ali a possibilidade de fazer livro e de pensar livro. Eu sou design gráfico de formação, então isso também ajudou, porque muitos dos processos de fazer o livro eu já conhecia, diagramação, pensar capa, enfim. Então, isso foi me ajudando. Mas por que você escolheu a literatura infantil? As pessoas elas dizem que escrever para criança é muito mais difícil do que escrever para adulto, né? Então eu queria entender o porquê disso. Olha, escrever para criança foi meio que um acidente. Dentro da minha trajetória, eu comecei a escrever literatura fantástica, né? O primeiro livro fantástico que eu escrevi é Alagbara, o Sonho, que eu trago palavras iorubás para dar nome a personagens e a lugares, e no final tem um glossário, né? E é um universo fantástico onde sonhos e pesadelos disputam os sentimentos humanos. Em 2019, um amigo que é editor, o Regis Rocha, ele vê esse livro e ele identifica nesse livro uma obra afrofuturista. O afrofuturismo é um movimento político, social, econômico que pensa futuros prósperos para corpos pretos, frutos da diáspora africana, né? Sem se desvincular da ancestralidade. E o livro realmente tinha todos esses elementos. Eu não conhecia o afrofuturismo quando eu escrevi o Alagbara. E aí eu fui pesquisar sobre afrofuturismo e dentro dessa pesquisa eu fui cada vez mais me aprofundando, mergulhando, criei um hiperfoco. E essa pesquisa me fez ir para algumas universidades, para a Universidade Rio dos Sinos, fazer palestra, falar sobre afrofuturismo, e dentro dessas palestras, uma formanda em mestrado de pedagogia me perguntou se tinham livros infantis de afrofuturismo, porque já existia um mercado, né? Fábio Cabral já publicava, a Luan Zala, no Rio de Janeiro, já publicava também, mas infantil não achei nada, e aí despertou esse lugar de, mesmo não tendo filhos e naquele momento não interagindo muito com crianças, me trouxe esse lugar de publicar o Afrofuturo Ancestral do Amanhã, que foi um livro que me trouxe notoriedade para esse mercado também. É um livro que, em 2023, ficou entre os 30 melhores livros do país, pela revista Crescer. É um livro que abriu as portas para mim do mercado do livro ilustrado infantil. E nessa caminhada, qual foi a história de um livro, ou até mesmo de um leitor que leu alguma obra sua, ou algum livro da literatura infantil, que mais te marcou e te fez pensar, nossa, é por esse motivo que eu faço o que eu faço?
Olha, eu escrevi um livro chamado Ananda, Por que Sou Tão Pretinha? Ele é um livro que é um contraponto a um livro que é um clássico da nossa literatura, que é um livro que foi escrito na década de 90 pela Ana Maria Machado, que é o Menina Bonita do Laço de Fita, que é um livro que foi muito importante naquele momento, naquele recorte histórico, naquele período do nosso país, mas só que ele é um livro que envelheceu mal por N motivos. E aí, com essa evolução dos pensamentos e dos estudos e do olhar para as comunidades pretas, a gente vê o que é um livro que realmente envelheceu mal. E eu fiz um contraponto a ele, que é uma menina que, pelo simples fato de existir dentro da sua comunidade, ela se vê diferente e ela chega em casa questionando por que ela é tão pretinha, pergunta para o irmão, para a avó, e ela tem um acolhimento ali, tem uma resposta, tem uma troca. Numa dessas feiras e eventos que eu participei, uma mãe pegou o livro e começou a folhear e chorar muito. E, assim, eu fui acolhê-la, conversar com ela, e ela falou assim, olha, eu, né, perguntei, mas o que está acontecendo? Ela falou, olha, é que eu tenho uma filha, hoje ela está com 11 anos, e quando ela tinha 5 anos, ela chegou para mim e falou que queria ser branca como a palma da mão dela. E se eu tivesse um livro como esse, naquele momento, eu teria ferramentas para acolher melhor a minha filha. E aí no dia seguinte ela foi com a menina, foi bem bacana, assim. E é isso. Eu tenho um amigo, o Israel Neto, que fala que às vezes, porque a trajetória de ser escritor no Brasil é uma trajetória um tanto complexa e complicada, né? Porque é um mercado muito voraz e apesar de eu achar que é uma falácia que brasileiro não lê, o brasileiro lê muito, né? Mas o que é ofertado para o brasileiro ler, né? O que as mídias oferecem? O que o mainstream oferece? Mas às vezes o que a gente está fazendo hoje, escrevendo hoje, não é para o agora, né? É para daqui a 50, 100 anos, enfim, não sei. Mas é importante a gente contar as nossas próprias histórias através do nosso olhar e através da nossa vivência. E saber que essas histórias atravessam as pessoas de forma positiva e faz com que elas se sintam bem e acolhidas é muito bacana. Ah, que interessante. É importante, né, ressaltar a literatura não só infantil, mas também aquelas que realçam culturas que a gente tem aqui no nosso país, que são inúmeras culturas, e é muito importante a gente ter essa angulação, né, das pessoas se identificarem mesmo. É questão da representatividade Exato. também, né? Exatamente. Bom, amanhã o Brasil celebra 18 de abril e é o dia também que o Monteiro Lobato nasceu. Ele que foi pioneiro, né, no sítio do Pica-Pau Amarelo, das histórias infantis, da literatura infantil para criança. Mas em 2026, criar essa mágica exige que a história tenha alma e não seja apenas um amontado de palavras soltas esperando para um final educativo, né? Ou até mesmo aqueles livros interativos que, deixa eu dar para a criança só para ela ter alguma coisa. Como que você faz para que essa história tenha esse sangue correndo nas veias e não caia na tentação de ser apenas uma história pedagógica? Eu acho que é isso, não subestimar o leitor, né? Acho que, sei lá, olhar para essa caneca, é uma caneca azul, escrito FAAP, e a ilustração, por exemplo, trazer essa mesma caneca azul escrita FAAP, criando ali uma gagueira literária, né? Então, acho que, principalmente na construção do livro ilustrado, né? Que eu brinco que é para crianças de 0 a 180 anos, né? Porque tem adultos que não foram atravessados pelas histórias dos livros ilustrados, então, que quando pegam, acabam se sensibilizando e sentindo que aquela história é para eles. Hoje a gente acredita que o texto e a ilustração, elas podem contar duas histórias diferentes, né? Que se complementam. Então, eu costumo dizer que quando a gente pega um livro ilustrado, a gente tem sempre três histórias. O que o texto traz, o que a ilustração traz e quando você junta essas duas narrativas, o que elas potencializam. Então, alguns livros a gente pensa para a criança ter autonomia da leitura sozinha, mas a gente acredita muito também na potência do mediador. E aí esse mediador pode ser um mediador profissional, sei lá, se você vai num SESC da vida, tem mediação de leitura, mas também pai, mãe, tio, tia, que dedicam um tempo real
de estar ali com a criança ou com esse interlocutor mostrando o livro, tendo o livro e a história como protagonistas e ele sendo um cabidal para contar essa história. Então, acho que as crianças gostam de livro, elas gostam da materialidade do livro, de brincar com o livro, e o livro é um brinquedo, né? Não é algo, não é nenhum objeto punitivo, né? Claro. Como já foi algum dia, e as crianças anseiam por essa troca, mas precisam de uma mediação, de uma ação de alguém que ela admire ou que ela veja, né, com esse livro em mãos. Como que você consegue traduzir o mundo, que a gente sabe que é muito complexo, tem coisas que a gente, né, que é adulto, que tem mais experiência, a gente não entende. Como que você consegue traduzir essas questões, ainda mais sobre a ancestralidade e sobre essa questão mais de preconceito, para as crianças? Olha, eu acho que é falar de forma natural, né, e trazer a subjetividade também. Eu acho que, assim, algumas dores a gente não precisa replicar. Dentro de um país como o nosso, com o histórico que ele tem de eugenia e de higienismo, a gente sabe que existe racismo e não tem como a gente negar isso. Mas alguns exemplos eles são mais potentes do que está escrito propriamente dito, né? Por exemplo, trazer um protagonista preto ou preta dentro de uma literatura e ele tendo uma vida normal, Exato. andando, brincando, se divertindo. Isso acho que pode ser uma ferramenta dentro do entretenimento para ferramentar contra o racismo, né? Trazer a naturalidade desses corpos e a naturalidade de ser. Não necessariamente precisa ser uma história sobre luta, Exato. mas sim colocar uma pessoa com outro tipo de cultura ou raça vivendo uma história que poderia ser vivida por qualquer um, né? Exato. É exatamente isso. Por exemplo, um corpo como o meu, dentro de um ambiente como esse da FAAP, denota muito mais militância, né? Estar num espaço como esse, num lugar de protagonismo e trocando com vocês, né? Dentro de uma partilha, isso é uma militância, né? Estar vivo, né? É uma militância. Qual o segredo para fazer esse equilíbrio, a liberdade criativa da história com a responsabilidade de estar formando pequenos leitores? Olha, essa é uma responsabilidade muito grande, porque o livro ilustrado ele alcança muitas pessoas, né? Não só os pequenos leitores, mas também os formadores. Então a gente tem que ter muito critério e o livro ele é feito por várias mãos, né? Tem o escritor, tem o ilustrador, que também é um autor dessa narrativa, tem os editores. Dentro desse processo de edição, ainda a gente tem leitores, betas, pedagogos, principalmente dentro desse processo do livro ilustrado. A gente sempre mostra o livro para pessoas que estão convivendo diretamente com as crianças e pensando também essas literaturas, né? Então, profissionais do livro. Então, a gente sempre está trocando para trazer o melhor material possível, sempre pensando no entretenimento, né? Claro. E depois na responsabilidade dessas formações. Eu tenho uma dúvida real, que é sobre a respeito da ilustração do livro mesmo. Porque quando eu era criança, histórias pessoais, tá, gente? Do Labijor. Quando eu era criança, o meu pai sempre trazia pra casa vários livros que eu não sei, eu não vou lembrar o nome exatamente agora, mas tinha um que era de um rato com um morango enorme, assim. Não sei Muito se você... legal. As fábulas de... Não, era tipo pequeno rato, um grande morango, alguma coisa assim. Que você lendo, você fica olhando assim, olha, alguém quer comer o seu morango. Exato. É melhor você tentar esconder o seu morango. Na verdade, o Exato. que é isso? Aí, no final, eles dividem o Não morango. sei o que era, mas era tipo um rato numa escada e um morango enorme, assim. É um clássico. Um Esqueci clássico. o nome, mas... É tipo um título grandinho, Sim. assim. E aí também tinha um da tartaruga e da lepre, acho que era. É que meu pai trabalhava num banco e aí eles davam esses livros pra dar pras crianças. E eu sempre pensei que a ilustração era um complemento para ajudar na imaginação da criação do universo daquele livro. Mas
tem a opção também de você só ter o texto corrido e a criança mesmo imaginar aquele universo por si próprio. Uhum. Qual que é essa diferença? A ilustração, ela complementa a leitura e caminha junto e faz com que a criança, tipo, ela fala, não, esse é o jeito certo de entender esse mundo, de imaginar esse mundo, tipo, é desse jeito que o autor, a pessoa que eu tô lendo o livro, quer que eu enxergue esse universo. Ou ela traz um outro panorama. Eu acho que sim, a ideia não é fechar, né? É sempre dar vazão e dar ferramentas para o imaginário da criança. E hoje, durante muito tempo, a construção do livro era feita da seguinte forma: o ilustrador pegava já meio que o que a gente chama de boneco do livro, né? Que é mais ou menos o protótipo do livro, já com onde o texto ia, onde iam as marcas, né? Para ele colocar a ilustração. E ele ilustrava com base num roteiro, né? Que isso acabava limitando um pouco o processo criativo desse ilustrador. Hoje, a gente trabalha de uma outra forma. O ilustrador ele é considerado um autor também, porque ele constrói uma narrativa visual para o livro e que não necessariamente, e a gente prefere sempre, que não esteja literalmente dizendo aquilo que o texto diz, né? Até mesmo, como eu já disse antes, para não criar uma gagueira literária, que você lê lá, uma casa amarela, e você vê uma casa amarela, e você fala, não, eu já sei que é uma casa amarela, mas por que não mostrar o interior dessa casa, que é uma casa laranja por dentro, ou mostrar essa casa vista de cima, ou mostrar o caminho que leva para essa casa? Então, o ilustrador ele tem essa liberdade criativa, né, para criar, e que isso alimenta a criança. Ele fala, ela olha para aquilo, né, a maioria das vezes, e fala, olha, uma casa amarela, nossa, mas não tem uma casa amarela aqui, tem um interior laranja. Nossa, a casa amarela pode ter um interior laranja. Então, nesse interior laranja pode ter um pote verde, pode ter um gato azul, pode ter um céu roxo fora dessa casa. Então, a ideia é sempre municiar a criatividade e o imaginar, né? E hoje, dentro do mercado, a gente procura fazer isso com os ilustradores, até mesmo potencializando, né, e trazendo os livros que só são ilustrados, né? Os livros álbum de volta para o mercado para também estimular essa criatividade também narrativa para as crianças, né? Elas veem aquelas imagens e criam suas próprias histórias com base nisso. Legal. Como você tinha dito, tem alguns textos que eles envelhecem mal, né? Que fazia sentido naquele contexto em que ele foi escrito, mas que depois de um tempo pode ser que ele, né, tenha outro sentido. Como que você enxerga essa necessidade de mudança entre o que era escrito antes para o que é escrito agora? Pois, isso é muito importante. Primeiro porque durante muito tempo aqui no nosso país, apenas uma parcela da sociedade escreviam as histórias, né? Era um olhar de pessoas sobre um grupo específico que não era realmente a vivência desse grupo específico, né? Porque eu olhar para você, eu posso, enfim, criar várias fantasias, né? Várias ideias sobre você que não necessariamente sejam o que você é. Preconceitos, né? Não necessariamente preconceitos, mas fantasias mesmo, sei lá. Dentro do radical da palavra preconceito, né? Eu tô O mais literal. Exato, eu estou conceitualizando antes de te conhecer. E aí, durante muito tempo, a literatura ela era feita dessa forma, né? O jornal no Brasil nasceu dessa forma. As pessoas não iam em loco para ver a notícia. Eles esperavam, era uma fofoca. Alguém esperava alguém contar e escrevia no jornal aquilo que alguém contou. E aí João do Rio foi o primeiro a ir lá em loco, ver, fazer essas pesquisas, ver a notícia e escrever aquilo que ele via. Então, dentro da construção da literatura e da literalidade no Brasil, essa mudança ocorre e ver corpos indígenas, corpos negros, corpos trans, escrevendo suas próprias histórias. E aí também não só as histórias de dor e de luta, mas histórias comuns De amor, exato, de do passeio no comédia. Rio. Exato. É muito bacana, né? Porque humaniza essas pessoas,
faz com que não seja só essa literatura de sangue e dureza, e ainda assim é uma literatura de militância. Uhum. O seu trabalho, ele traz um conceito que nos toca profundamente, de olhar para o passado e construir um futuro resiliente. A gente vive uma era de pressa, né? De descartáveis, onde o agora parece a única coisa que importa pra gente. Você tem um livro ilustrado e eu queria saber muito qual foi o processo de criação para esse livro, desde o conceito da história, até mesmo do processo de fazer as ilustrações e o processo para publicar esse livro. Olha, eu tenho livros que eu fiz de forma independente, através de plataformas de crowdfunding, que é um livro mais... como eu posso colocar? Que foi um processo mais individual, né? E a troca ali só com o ilustrador, porque geralmente, apesar de eu ilustrar meus livros, geralmente eu convido pessoas para fazer a ilustração, porque eu acredito nessa energia de várias pessoas, de várias mãos, dando vida ao livro. Então, tem texto, principalmente da literatura infantil ilustrada, que é uma poesia que nasce e dali a gente vai refilando para virar um livro, pensando a divisão de páginas, pensando como o leitor vira essas páginas para fazer a criação do storyboard para o ilustrador e nessa troca juntos e criando esse livro. Hoje, trabalhando mais profissionalmente, dentro da editora, trabalhando na editora Pulo do Gato, o texto também nasce de forma fluida, né, dentro de uma história que eu pense criar ou que eu acredite que seja bacana. É levado para o processo editorial, os editores pensam, o Leonardo... Hoje eu também sou editor, junto com o Leonardo, na Pulo do Gato. E a gente pensa se realmente aquela história a gente quer publicar ou vale a pena publicar. Se vale a pena, a gente faz também essa edição, troca algumas palavras, troca frases, faz a divisão do texto. Pensa um ilustrador ou ilustradora que dialogue com a história, que a arte desse ilustrador dialogue com a história. Mostra essa história para ele, para ela lê, e aí começa-se um processo de criação junto até o livro ficar pronto. Dá mais ou menos 1 ano de trabalho. Assim, Eu imagino que seja bastante mesmo. Vocês trabalham com prazo? Tipo, eu preciso de um livro sobre isso até dia X. Não, hoje não. Assim, a gente não... Alguns prazos são dados assim, porque nem esse ano tem Bienal de São Paulo. Alguns livros a gente quer publicar para estar na Bienal. Sim. Então, a gente cria esses prazos internamente, mas acho que essa rigorosidade do tempo acaba atrapalhando o processo criativo. Claro, eu até imagino, porque deve ser difícil trabalhar com... Ai, nossa, você precisa me entregar um capítulo por semana. Não existe mais isso no mundo literário, né? Não, até existe quando a gente fala de livros, sei lá, quando é um romance, por exemplo. Então, até existe isso de... Mas realmente é uma pressão muito grande sobre o escritor, que geralmente não é só escritor, né? É muito difícil ser só escritor no Brasil. Acho que o único que é só escritor é o Paulo Coelho, que consegue viver de venda de livro. Mas ninguém. Falando sobre seu livro O Futuro Ancestral de Acauã, perdão. Não tem problema. Eu queria saber como que a literatura consegue ser esse espaço de cura para as feridas que a sociedade às vezes impõe às crianças desde cedo. É uma literatura de afeto, né? A gente tem uma escritora contemporânea, né, do Rio de Janeiro, que o nome dela é Sônia Rosa, que ela cunhou um termo chamado literatura afroafetiva. A gente acredita na cura pelo afeto mesmo, onde essas representatividades que o livro traz, ela não só traz respeito, não só traz a própria representatividade como potência, mas o afeto mesmo, né? O acolhimento, a troca, o amor. A gente acredita muito nesse processo e os livros têm esse poder, né?
O livro tem o poder de agregar famílias, né? De todo mundo largar, sei lá, a televisão, o computador, do pai e da mãe parar o tempo do trabalho, que está todo mundo trabalhando 24 horas por dia Exato. hoje, parar e dedicar um tempo de qualidade para os seus filhos com um livro como elo Aham. entre essas pessoas. Então, o livro ele é mais do que um, um objeto, né? Na sua materialidade, assim, o livro é uma ponte, é um elo, é uma linha que tece relações. E se as pessoas se dedicarem a essas relações e utilizarem o livro como essa ferramenta, acho que a nossa sociedade ganha muito. É importante que tenha em casa, assim, que tenha uma figura que inspire a criança a começar no mundo da literatura. A criança ela é impulsionada por exemplos. Se Aham. ela não vê o pai e a mãe lendo, provavelmente ela não vai gostar de ler. E também, se o pai e a mãe não interagem com ela com essa questão do livro, ou outras pessoas interagem com ela com o livro em mãos, ela não vai conhecer o livro, né? Conhecer as cores, porque o livro, num primeiro momento, ele precisa de uma mediação, precisa Claro. que alguém apresente as cores, apresente as palavras, apresente os personagens. E isso requer tempo, e o que a gente menos tem hoje é tempo nessa vida adulta maluca que a gente tem. Mas se a gente consegue dedicar esse tempo, é de suma importância para a formação de novos leitores, né? E é isso, e o Brasil é um país leitor. Depois eu vou te perguntar uma pergunta polêmica, mas eu vou deixar pro final. É, Polêmica! polêmica. É, seguindo nessa linha, eu queria te perguntar outra coisa também sobre a desimportância de dar o livro à criança como forma de castigo. Olha, é isso. Eu fui uma criança que foi criada assim. Durante muito tempo eu tive aversão à leitura por conta disso, que tá muito agitado, tá bagunçando. Pega esse livro, vai ler, fica ali no canto. Tipo, as bibliotecas nas escolas durante muito tempo eram lugares escuros, É, enfim, que era esse lugar do castigo também. E hoje a biblioteca mudou. A biblioteca é um espaço vivo, onde tem jogos, tem o livro propriamente dito, tem roda de conversa, clubes de leitura. Então, é importante que o livro não seja colocado como esse lugar de quietude, porque o livro não é só isso, o livro é vivo. O livro é para ser comentado, para ser gritado, para ser mostrado e para ser trocado, né? Para gerar trocas, para gerar interação. Então, é muito importante que a gente não veja mais nem o livro, nem a biblioteca, né? O templo dos livros, como esse lugar de silêncio, quietude e de introspecção. Olha, eu me identifico muito com isso, porque quando eu era criança, eu sou irmã do meio, né? Eu tenho uma mais velha e uma mais nova. E a minha mais velha, a gente tem uma diferença de idade muito pequena. E a gente cresceu juntas, brigando muito. Porque você imagina, duas meninas. Ai, a roupa era do mesmo tamanho. Daí pegava um sapato, pegava a boneca, a Barbie, não sei o quê. A gente brigava muito. E a minha mãe deu de castigo pra gente um livro. Um livro pra mim e um livro pra minha irmã, e falou que a gente só ia poder sair do castigo quando a gente chegasse na página 50, sei lá. E isso é muito engraçado a gente ver isso agora, depois de uns anos, porque isso fez com que eu me apaixonasse pela leitura. Eu me apaixonei, foi ali que eu comecei a falar assim, meu Deus, quantas histórias eu consigo só olhando para um papel, sabe? Quantos mundos eu consigo conhecer? E a minha irmã, o total oposto, ela odeia ler, odeia livro da faculdade, texto da faculdade. Gente, é uma tristeza, ela odeia ler. E é engraçado ver essa discrepância, né? Eu tenho um amigo também, que ele era irmão do meio, ele conta que tudo... E assim, a proximidade entre os irmãos era muito grande, então tudo era muito disputado. É, Tudo era muito disputado, menos o livro. Aí ele falou, é isso que eu Calma. tem um quero. lugar aqui que eu não vou precisar disputar com ninguém, esse vai ser só meu. E aí ele também ganhou essa paixão pelo livro, e hoje é editor de livros, por conta disso, que o livro ele não precisava disputar com ninguém. É, isso é muito legal. É muito legal. Se você entra no quarto meu e das minhas irmãs, elas Completamente reclamam o diferente. tempo inteiro, porque meu quarto é cheio de estante, assim, que não cabe mais livro. Tem livro em cima da mesa, na estante, na minha mesa de cabeceira, em todo que é lugar. Daí elas entram no meu quarto e falam, meu Deus, Laura, o que você vai fazer hoje? Ah, eu vou no shopping comprar um livro. Mas você não tem mais onde pôr. O que você vai fazer com isso? Meu sonho na minha casa é ter uma mini biblioteca pra mim. Exato. Eu me identifico, mas eu sou filha única, então eu sempre fiquei mais sozinha, assim. Quando eu era criança, eu ficava sozinha em casa.
eu sempre fui um pouco mais independente. Mas não significa que eu não me apaixonei por livros. Quando tinha uns 7, 8 anos, eu estudava numa escola que a estrutura dela era enorme. Tipo assim, tinha 2 quadras. Era enorme, assim. E a biblioteca ficava, tipo assim, Escondida. lá embaixo, escondida. Só que eu amava por causa da moça que ficava lá. É bibliotecária. Isso. Por causa da bibliotecária. Inclusive, ela me segue no Facebook até hoje. Ela é uma querida, é a Anne. E ela que me fez ter essa paixão por livros, porque ela era tipo uma avó pra gente. Porque como eu ficava integral na escola, porque meus pais não podiam ficar comigo, passava a tarde toda lá. E aí eu tenho muito essa memória afetiva dela passando creme dela na bancadinha, assim, várias estantes de livros. E ela dando aquele livro, eu não vou saber o nome agora, mas era sobre uma bruxa com capa roxa, assim, e eu amava aquele livro, era tipo assim, meu livro favorito. Eu sempre pegava emprestado, todos daquela coleção de livros eu adorava, assim. Então acho que isso fez essa minha história com livros. É muito A bom. coisa mais legal é que no colégio que eu estudei, a gente tinha que fazer uma carteirinha da biblioteca pra gente poder pegar os livros e eles iam carimbando, pra ter um controle, né, de que qual criança tá com qual livro, se atrasar pra devolver. E todo final de bimestre, eles faziam uma premiação pro aluno que tivesse mais leituras na carteirinha. Gente, eu lutava com a minha vida. Eu, assim, lutava. Minha mãe querendo fazer as coisas. Não, filho, vamos pro carro. Não, mãe, eu tenho que pegar mais livro da biblioteca. Isso foi criando uma cultura, assim, tipo, um afeto dentro de mim com o livro, Rotina, né? sabe? Rotineiro. É. E eu acho também que, vindo um pouco mais pros dias de hoje, né? Eu me reaproximei mais da leitura na pandemia. Por quê? Muito. Por causa do tal do BookTok. A influência das pessoas serviu pra alguma coisa, né? No mundo literário. Só que eu acho que tem pequenos problemas, mas enfim. Mas me voltou a ser apaixonada por leitura. Inclusive, eu recentemente comprei um Kindle. Eu Que estou legal. adorando essa experiência. Eu não consigo. Pra mim tem que ser papel. Nossa, então, eu também achava até eu comprar um Kindle. Tem a questão muito da bom. luz, do conforto, Sim, né, é do muito Kindle. bom. Não, E da comodidade de, tipo, num toque Exato. você ter o livro na mão. Exatamente. E aí não precisa de internet, cabe na bolsa, você não precisa ficar carregando peso. Tem vários livros dentro de um negocinho desse tamanho, assim. Eu acho maravilhoso. Só que não significa que eu não gosto do livro físico, porque pra mim é muito importante ter o livro físico. Eu gosto de marcar com aqueles post-its. Então, adoro ficar Ainda vendo. mais quando é livro acadêmico, pra Exato. você ir achando Sim. depois. Marcar, tá cheio de post-it colorido, assim, fico me achando. Sério. Mas, enfim, vamos voltar para o assunto do podcast. Sobre a editora Pulo do Gato, né? Sobre a trajetória e o mercado mesmo, literário. Certo. Eu queria entender como é que tá a situação do mercado literário brasileiro atual. Olha, o mercado literário ele é bem complicado. As editoras, em sua maioria, ainda vivem de livros didáticos e de incentivos do governo, de programas do governo como o PNLD. Só que, devido, enfim, a toda essa loucura política que a gente vive no nosso país, programas como o PNLD, eles têm atrasado muito e são programas que eles são muito predatórios, assim, pedindo um percentual de desconto muito grande para fazer esse livro, né? Então, apesar que no montante o valor financeiro acaba valendo a pena, mas no valor unitário o valor do livro ele fica muito baixo em relação e o custo do livro é muito alto. O papel é muito caro no nosso país. Ainda tem os direitos autorais, impressão, direito autoral, todos os custos indiretos para manter um espaço aberto, funcionários, financeiro, comercial. E então, para o livro ser comercializado, ainda existe uma cultura de necessidade de desconto muito grande, até mesmo com as bibliotecas, não, com as livrarias informais, livrarias de rua, enfim. A gente tem que dar um desconto muito grande para trabalhar
com a venda do livro, e muitas vezes algumas dessas livrarias não trabalham comprando o livro, eles fazem a consignação do livro, que é pegar o livro, comercializar, vender e depois prestar contas disso com percentual de desconto. Então, é um mercado que ele é apaixonante, ele é desafiador pra caramba, mas ainda vale a pena estar nele. É bem bacana. Imagino. E sobre essa polêmica toda, assim, mesmo que a gente tenha tido uma crescente de leitores jovens, da pandemia pra cá, pelo menos pelo que eu tenha visto de movimentação, a gente teve muitas livrarias físicas fechando. Tem exemplo da Saraiva, que acabou, né? Tem a livraria da Vila também, que também eu tô vendo que tá meio que fechando algumas unidades. Qual que é a importância de manter essa livraria física viva? Porque, assim, eu e acredito que a Laura também, a gente adora ir em livraria. Em shopping, em rua, qualquer lugar, assim. Tem uma lá em Pinheiros, que é a livraria, acho que é a livraria da Vila, em Pinheiros. E sempre que eu vou lá, eu tenho que passar. Não tem jeito, eu tenho que entrar na loja, na livraria, não tem jeito. Qual que é a importância de manter essas livrarias físicas abertas para o público? Assim, essas grandes redes aí, até por uma questão de administração, enfim, eu não tenho uma opinião formada a fundo, mas muitas fecharam, pelo que a mídia passa, por uma falta de administração competente, né? Em contrapartida, do fim do mundo, que é a pandemia para cá, não só o número de leitores aumentou, mas também o número de livrarias de rua aumentou. Né? Hoje você tem a livraria miúda, livraria simples, isso falando só aqui de São Paulo. Né? No Nordeste, em Recife, tem uma livraria chamada Pod Estrela, que é bem bacana, que é livraria e editora. A importância desses espaços é primordial para essa cadeia do livro, né? Porque acaba sendo o lugar onde nós nos conectamos, eu como escritor e vocês como leitoras. Claro. Né? Então, esse espaço onde o livro é colocado em primeiro lugar e como evidência e como protagonista, ele é de suma importância, e principalmente as livrarias de rua, que têm o foco numa administração só, né? Porque é diferente você administrar e ter que gerir uma cadeia, enfim, que é relacionada com vários outros fatores dessa cadeia de construção do livro, do que uma livraria menor, aconchegante, que tem um café gostoso, Claro. que tem ações ali dedicadas. Tem uma livraria que fica ali na Vila Mariana, chamada 97, fica na França Pinto, acho que é o nome da rua, número 97, que é um espaço maravilhoso. Eu acho que eu assim. já fui lá. Que tem uma entrada assim, que na entrada é a livraria, e você tem no fundo um café e um espaço gigante, tem uma cobra no teto, ilustrações lindas na parede, que são espaços que eu passaria o dia, assim, Exato. fácil, né? Conhecendo livros, comprando, tomando café. A livraria acaba sendo um ponto de entretenimento que é muito bacana, para além e é um ponto de entretenimento, muitas vezes, barato, né? Que você, sei lá, não paga para entrar. Você não paga para entrar. E acaba sendo um refúgio, né? Também. Exato. Tanto para leitores, mas também para estudantes, né? Para qualquer pessoa, na Exatamente, porque dependendo da livraria, não tem só livro infantil, né? Exato. Tem quadrinho, livro infantil, livro Tem de acadêmico, tudo, né? livro de culinária, tem, enfim. O que E você quiser. a gente está falando sobre a livraria ser um ambiente onde a gente pode ser coletivo, né? Onde a gente pode interagir com as outras pessoas. Eu acho que não tem como a gente falar sobre isso e não falar sobre como a tecnologia vem impactando o mundo da leitura, tanto pelo lado positivo, tanto pelo negativo, né? O negativo porque agora muitas pessoas só ficam na tela o dia inteiro, mas ao mesmo tempo os dispositivos eles podem funcionar como um instrumento para a leitura também, né? Como a Luísa estava falando sobre o Kindle, tem outras ferramentas que a gente pode usar para leitura. Como que a gente consegue convencer um pai ou até mesmo a própria criança a largar a tela ou deixar de assistir televisão para ler um livro? Eu acho que isso aí é um lance meio... Primeiro é ver que não são concorrentes. Assim, eles não são concorrentes. É o uso que você faz de cada uma dessas ferramentas, né?
como foi colocado pela Luísa de forma muito bacana. Ela usa o Kindle, mas ela usar o Kindle não faz com que ela não leia, sei lá, um livro que ela goste bastante. Às vezes ela conhece o livro pelo Exato. Kindle E e compra. compra o É. físico para ter aquela experiência de abrir, de Cheirar. cheirar, de, né, Exato. tem o cheiro da tinta, Se conectar com o livro mesmo, o né? toque do papel. Pô, é muito bacana. E eu acho que o que as pessoas querem é que exatamente largue um e fique com o outro. Acho que a vida não cabe mais esse tipo de escolha, ou um ou outro. Que é isso que você falou, que você é uma leitora voraz e seu quarto é cheio de livros. Mas, com certeza, você lê no celular, você lê no computador, enfim, com as ferramentas que você tem para agilizar alguns processos, mas os processos prazerosos você ainda prefere ter a materialidade do livro na mão. Então, primeiro, o exemplo dentro de casa. Se você não tem pais leitores, você não tem como cobrar filhos leitores. Sim. Então, pais responsáveis, gestores da educação de uma criança, eles têm que se mostrar leitores. E aí, independente da ferramenta, né, tô lendo. Sim. E administrar esse tempo, administrar o tempo de tela, porque tem coisas que não tem como a gente voltar mais, Exato. não tem como a gente fugir disso. Está aí, está posto, tem tela aqui, tem tela no meu bolso, tem tela no bolso de vocês. Então a gente não tem como fugir disso mais, não tem como a gente voltar atrás. Mas é negociar, né? Então, ó, eu vou me dedicar aqui um tempo, eu vou largar as telas para sentar com você e ler um livro. Vamos ler um livro junto? Eu faço um trabalho de mediação de leitura, às vezes com um projeto chamado Festerê. E a gente roda alguns SESCs fazendo mediação de leitura. Eu faço um acervo de livros afrocentrados, para além dos que eu escrevo, de outros autores também, e a gente oferta ali no chão, né, um tapete, para as crianças que são consumidores do SESC. E aí tem pais que ficam impressionados, que falam assim, que a criança pega um livro e lê um livro, aí pega outro, e lê o livro todo quietinho, escuta a leitura do livro quietinho, aí eles falam, mas em casa ele não para. Ah, mas você dedica tempo para isso? Eu estou dedicando tempo para isso, estou aqui fazendo isso, dando atenção para a criança, trocando, conversando. A criança não fica naquela, tem que escutar a história toda. A criança interage, pergunta, fala alguma coisa da vida dela, da escola que tem a ver Com ou o que não livro. tem a ver com o livro. E a gente vai trazendo todas essas informações e vai trocando ali, compartilhando. E aí os pais ficam impressionados, mas é isso, você dedica esse tempo, você faz isso na sua casa, tem esse hábito, ou é só aquela história do, deixa eu ler um livro para você dormir, né? Então, é isso, acho que... Isso até remete a uma ideia de tédio, né? Exato. Tipo, eu vou te ler um livro pra você dormir, que quando eu tô lendo, você vai Exato. ficar tão desinteressado que você vai dormir. Exato. E eu acho que exatamente o livro não deve ser uma opção, uma segunda opção, sabe? Pra deixar de lado as telas. Mas sim, um complemento, né? Tipo, não, eu estou com vontade de ler o livro, vou lá e pegar. Tipo, eu prefiro ficar no livro do que ficar, sei lá, scrollando o Instagram. Emendando essa pergunta, como a programação de conteúdos infantis na era digital mudou a forma como as crianças consomem as histórias? O livro, na literatura infantil, ele precisou ficar um pouco mais visual ou mais rápido? Não, acho que o tempo do livro ele continuou o mesmo, sim, né? É isso, porque o tempo de passar a página, esse tempo de leitura, ele continuou o mesmo, acho que ele não mudou. Eu acho que ele teve que se adaptar a algumas, Isso. porque assim, né, a gente está numa era de informação que é muito dinâmica, né? Se a gente pensar que há 20 anos a gente não tinha a internet, ela não estava democratizada, muito entre aspas, como a gente tem ela hoje, que assim, qualquer ponto da cidade você possa entrar ou numa lan house, ou enfim, lan house não sei nem se existe ainda, mas em algum espaço para fazer o consumo de internet, né? Então a informação hoje é o que, por exemplo, o cara tinha que esperar o fato acontecer, ele ser publicado no jornal impresso, no outro dia de manhã ele ia ler o possível, a possibilidade daquilo acontecer para se confirmar dali a uma semana. Hoje,
está acontecendo agora, está tendo, sei lá, tá tendo a Bienal do Rio, do livro da Bahia. Se eu abrir o celular aqui, eu estou tendo informação em loco do que está acontecendo lá. Então, a informação acontece muito mais rápido. Então, o livro acaba tendo que acompanhar essas... Mas também tem informações que são intergeracionais e que estão aí para frente. Por exemplo, a disputa etária, assim, a concorrência etária, né? O jovem versus o mais experiente. Essa disputa etária sempre vai existir, né? O jovem com a velocidade, a pessoa mais experiente olhando o tempo de uma outra forma, sabendo da trajetória que passou. Então, esse é um tema que vai estar nos livros sempre e sempre colocados de diversas formas, mas tendo como ponto focal esse tema. Mas, por exemplo, se a gente for falar de telas, ou for falar de um assunto do TikTok, ou de algum outro assunto que a gente queira trazer dentro do livro ilustrado, a gente tem que ter um time claro. mais rápido, porque daqui a um ano, sei lá, um meme não pode não fazer mais sentido que a gente colocou ali dentro do livro, sei lá. Então seria melhor não colocar. Exato, Tá. exato. Tentar trazer essa neutralidade e não colocar para o livro não envelhecer, Sim. assim, Certo. não ficar fora de uso. E pra gente encerrar nosso bate-papo, infelizmente passou muito rápido, eu queria perguntar pra você sobre as expectativas da Bienal do Livro de São Paulo. Ufa, eu estava achando que você ia perguntar sobre aquela polêmica lá. Não, a expectativa está alta. Assim, é a primeira vez que a Pulo do Gato vai participar de uma Bienal. Então, a gente vai ter um espaço dentro da Bienal e vai levar alguns dos nossos escritores lá. A Bienal de São Paulo é um espaço muito bacana para essa contemplação do livro, onde você tem não só os livros propriamente ditos, mas tem bate-papos, tem trocas, você consegue ter um contato direto com o autor, você consegue saber um pouco mais sobre o mercado livreiro, sobre o mercado da construção do livro. Então, a expectativa é muito alta, além de também render bons negócios, né? Claro. Porque a livraria, a editora é um negócio, né? E ela precisa sobreviver dentro desse mercado capitalista. Então, as expectativas são as melhores possíveis, trazendo livros novos também, né? Artistas que são de outro eixo, né? Saindo um pouco desse eixo Rio-São Paulo. A gente está publicando o livro de duas baianas, né? São dois livros diferentes de escritoras baianas, da Ionan e da Kali. A gente está tentando aí terminar a tempo um livro de uma artista trans, indígena, afro-indígena, que é a Jennifer Willis. Então, a gente está com as expectativas muito altas, assim. A Pulo do Gato é uma editora que ela tem muita tradição, né, na tradução de alguns livros clássicos e na produção de livros que se tornaram clássicos dentro do nosso mercado. E ampliando esse catálogo e esse olhar para esses e tornando as histórias comuns e outras histórias e outras narrativas que por muito tempo não foram contadas, a fim que elas se tornem clássicos também. Então, a nossa expectativa está lá em cima. Ai, eu imagino, estamos confirmados, hein? Vamos gente quer ver vocês, ó, hein? aqui para aquela câmera. Vamos confirmar nossa parceria. A gente quer uma entrevista em Labijóia e loco. Pulo do Gato. Exatamente, na Bienal de São Paulo. Henrique, muito obrigada pela sua presença aqui. Essa aula de sensibilidade em literatura infantil foi maravilhoso ter você aqui conosco. E antes da gente ir, você quer compartilhar suas redes sociais? Sim, o Instagram é a rede social que eu mais utilizo. É meio complicadinho, mas é @h.e, Henrique com E, _ a.dré. Então, é essa rede social que eu mais uso. Entre em contato com a gente através das redes sociais da Pulo do Gato. Tem o site www.editorapuludogato.com.br. Também estamos no Instagram. E é sempre bom trocar, conversar, compartilhar, né? E ter essa construção. Sou muito grato pelo convite. Sou muito grato por essa manhã tão agradável com vocês. Muito obrigada, a gente que agradece. E para você que está nos assistindo, você pode conferir todas as redes deles aqui embaixo na legenda. Não deixe de compartilhar o vídeo para o seu amigo leitor.
deixar o like, ativar o sininho, procedimentos, né? Procedimentos. E a gente quer saber, deixa aqui nos comentários. Qual livro te marcou na sua infância? Segue a gente também no Instagram, @labjornalismo. E no próximo episódio, a Ana Paula Pereira vai falar sobre arte e dança. Fiquem ligados que já é na próxima sexta-feira. Um abraço, boa leitura e até mais! Obrigada!